a primeira coisa, obviamente... Espera um minutinho, agora a gente vai começar. Obviamente, eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao convite para palestrar aqui e parabenizar todos os membros do INSPER Liber pela ousadia de defender a liberdade no meio acadêmico, que em qualquer lugar do mundo, não só no Brasil, é muito tomado por uma mentalidade estatista. E só o fato de vocês estarem aqui hoje já é uma vitória sobre vocês mesmos. Vocês demonstraram uma coragem que pouca gente tem, só de estar aqui. Claro que eu vejo que tem muito homem aqui, parece um alistamento militar, mas o que falta em quantidade, eu digo que tem qualidade. Bom, primeira vez que eu subi num palco aqui no INSPER foi no meu primeiro dia de bicho. E aquele trote, eu acabei pulando por cima da cadeira e rasguei a calça, então essa foi a minha primeira aparição pública no INSPER. Então eu fico muito emocionado de estar voltando aqui como palestrante para falar de um tema um pouco mais sério do que calça rasgada. Meus pais são médicos, muita conversa de medicina no jantar, quase que eu acabei requerendo um diploma aí, pelo menos de paramédico, né? Não deu muito certo, mas pelo menos para falar sobre economia da saúde, eu acho que depois de ler muitos artigos e livros de escola austríaca, talvez seja possível elucidar um pouco dos mitos que são transmitidos nas faculdades. Alguém de vocês teve aula de políticas públicas aqui? O que você ouviu sobre saúde? Eu vi um termo controverso chamado falhas de mercado. Falhas de mercado. O mainstream adora essa expressão. Eu digo que não existem falhas de mercado. Existem duas coisas. Uma é o déficit de virtudes. Nós estamos falhando em alguma coisa. E a segunda é falha de governo, que nós vamos ver aos montes aqui. Vocês já pensaram por que os pobres hoje em dia têm computador, têm carro, têm celular, mas não têm educação, saúde e segurança? Por quê? Exatamente. Aquilo que o Estado toma para si, os pobres não têm. Aquilo que é deixado relativamente livre no mercado, eles têm. Não é coincidência. Porque quando as coisas são socializadas, perde-se qualidade e aumenta-se os custos. E quando essa coisa é a medicina, o resultado é a morte. A medicina socializada vai te matar, mas pelo menos ela é de graça, né? A não ser que você pague imposto. Aí ela só vai te matar. Primeira consideração ética. Antes de tudo vem a ética. O que é um direito positivo à saúde? Eu tenho direito à saúde, está na Constituição! Isso significa que os médicos são escravos, e nós somos escravos também porque nós temos que pagar o médico. Isso é uma arma apontada para a nossa cabeça. Isso é coerção, isso é assalto, isso não é ético. Fim, acabou a palestra, obrigado. Isso podia parar aqui. O George Reisman, que é um grande economista, ele fala o seguinte: direito à saúde é diferente de direito de ter a sua saúde mantida com o dinheiro dos outros. Senão, onde é que está o direito à vida daquele que está sendo coagido a te sustentar? É uma contradição. Se é uma contradição, não é verdadeiro. Segunda coisa, a liberdade está acima da saúde. Alguém aqui leu o texto do Patrick Henry, que estava na bibliografia? O Patrick Henry, ele era membro da Convenção da Virgínia em 1775, aquele rebuliço das rebeliões da colônia contra a Inglaterra, e ele resolveu organizar uma milícia armada contra a Inglaterra, contra os Royal Marines. E o pessoal falou: calma, não é assim também, você já quer pegar em armas? Ele disse: escuta, a vida não é tão doce assim, a paz não é tão cara assim, para que ela seja comprada ao preço da nossa liberdade, ao preço de correntes, de escravos. Então ele disse a famosa frase dele: give me liberty or give me death. Se ele preferia a liberdade do que a própria vida, por que nós preferimos a ilusão da medicina de graça em vez da liberdade? Esse é o ponto. Esse psiquiatra aqui, o Thomas Szasz, ele fala o seguinte: existe uma hierarquia. Em primeiro lugar vem a responsabilidade. Nós estamos aqui no mundo para sermos responsáveis por nós mesmos e pelas famílias. Depois vem a liberdade política, a liberdade de não ser coagido pelo Estado. E depois vem a saúde, que é uma condição que é muito bom ter, muito melhor que não ter, mas que não pode estar acima da liberdade e da responsabilidade. Mas nós vamos ver que a medicina socializada, além de tirar a liberdade, ela também não vai te dar nenhuma medicina. É aqui que entra a questão da moral cristã. Eu sou católico, muita gente fala: escuta, como é que você é católico e você vai contra o Papa, que disse que a saúde é um direito? Se ela é um direito, ela impõe um dever. E eu concordo com o Papa. Mas esse dever não é um dever legal, ninguém tem que apontar uma arma em ninguém e obrigá-lo a prestar serviço de saúde. Isso é um dever moral. Então, quando Jesus Cristo
em Lucas capítulo 10, versículo 9, fala para os apóstolos que eles têm o dever de curar as pessoas, Jesus não falou, olha, vocês vão assaltar o rico, e aí com o dinheiro vocês vão... Jesus nunca falou isso. Esse dever é moral. São Cosme e Damião, né, que as criancinhas recebem bala lá no dia dele, eles eram 2 médicos. Eles prestavam serviço para as pessoas de graça. Eles faziam aquilo que Cristo mandou. O governo não faz de graça. Ele faz primeiro ao custo dos nossos impostos e pior, ao custo da nossa dignidade e ao custo da nossa liberdade. Organização Mundial da Saúde. Como é que eles definem saúde? Não, a saúde é o perfeito estado de bem-estar físico, social, mental. Quer dizer, é o nirvana? É o céu? Estão loucos? O médico não é para isso. O médico é para te aliviar de um desconforto, de uma dor, de uma moléstia. Não é para trazer o paraíso para a terra. Engenheiro social adora utopias. E o Thomas Haas faz uma crítica a isso. Dizer que o escopo da medicina é esse, que a Organização Mundial da Saúde fala, é uma espécie de terapeutismo soviético, que se praticava na União Soviética. Que o Estado, com a sua medicina, vai curar todas as moléstias da humanidade, todas as infelicidades. Isso não existe. O resultado disso é uma felicidade artificial, onde todas as paixões humanas, tudo aquilo que nos torna humanos, vão desaparecer para que o Estado nos imponha aquela ideia que ele tem de bem-estar. Sabe que ideia é essa? Aquela do livro Admirável Mundo Novo, que as pessoas tomavam uma pílula e a pílula não deixava elas terem os neurotransmissores de tristeza. Isso não é felicidade, pelo amor de Deus. Mas a medicina socializada caminha para essa situação. A saúde é uma virtude. A saúde não é uma política pública, pelo amor de Deus, não é uma política pública. Fala para o seu professor isso. Saúde é uma condição que nós temos e essa condição é exercitada através das virtudes. 2 tipos. Uma é a virtude de se cuidar. Ah, tá bom, você é gordo, você está falando de... Pense no que eu falei, não olhe para o mensageiro. Né? Mas existe a virtude de se cuidar. Isso é uma virtude. Você abdicar de um prazer passageiro, como fumar, beber, para poder ter saúde a longo prazo. Existem pessoas que chegam ao ponto de abdicar de uma torta de limão. Eu nunca faria uma coisa dessa. E existe a virtude de levar a saúde para o próximo, que é a virtude do médico, que eu considero uma das profissões mais nobres que existem, né, cara? A virtude do médico é de abnegação. A profissão médica é muito difícil, mas a burocratização da medicina destrói essas virtudes. Existia um médico chamado William Osler, que é o fundador do Hospital John Hopkins. O John Hopkins, aliás, ele era um mercador milionário que doou quase toda a sua fortuna para fundar esse hospital, o que refuta as falhas de mercado. E o William Osler dizia o seguinte: o médico bom não é aquele que trata a doença, é aquele que trata o paciente. Ele tem um contato humano com o paciente. Essa é uma diferença brutal em relação à medicina burocratizada, impessoalizada do Estado. Outra coisa é a qualidade do médico em fazer um diagnóstico, por exemplo. Aí é uma frase do meu pai, modéstia à parte, Valdemar Cogos, ele fala o seguinte: o coração da medicina é o diagnóstico. E a chave para o diagnóstico é a relação médico-paciente. Que relação médico-paciente existe lá no SUS, que o cara chega, não olha para a sua cara, toma uma pílula que vai embora, você não é um cliente, você é um estorvo. É isso que o médico, o funcionário público pensa e não é culpa dele. A natureza humana é assim, ela minimiza esforços. Outra coisa que o William Osler falava é que a medicina é uma ciência imprevisível. É uma arte de probabilidades. Se o Estado não consegue planejar nem aquilo que é mais fácil de planejar, não consegue fazer o cálculo econômico, como é que ele vai fazer um planejamento de medicina, dos anseios das pessoas, das doenças endêmicas numa região, o tipo de equipamento que é para comprar, o tipo de formação que o médico tem que ter? O Estado não é capaz de planejar isso, nem se ele fosse bem intencionado, coisa que ele não é, ele conseguiria fazer uma coisa dessa. Por isso que eu gosto de citar uma frase aqui do Hipócrates, né? Ele diz: onde existe o amor à medicina, existe amor à humanidade. Onde existe amor à humanidade, existe amor à medicina. Numa sociedade onde as pessoas veem as outras como egoístas que não estão colaborando com o meu direito à saúde, elas devem ser coagidas para me dar saúde, onde é que está o amor à humanidade? Logo, onde é que está o amor à medicina? Alguém aqui leu na bibliografia aquela passagem do Evangelho de João? Estava aqui? João 5? Sim. Vocês viram do que se trata? Quem não leu? Então, nessa passagem, Cristo vai até Betesda, onde tem uma fonte, e estão lá os velhinhos sem nenhum cuidado, desamparados. Aí Cristo vai lá e cura os velhinhos. Aí ele fala para o velhinho que já está curado: agora carrega o teu leito.
Aí os fariseus que tomavam conta da fonte falavam, não pode carregar o leito porque é sábado. Mas foi Cristo que mandou carregar o leito. Aí o que os fariseus fizeram? Perseguiram Cristo. Eu sei que se tivesse algum padre aqui, especialista em exegese bíblica, ele ia brigar comigo, mas isso aqui é uma profecia a respeito do SUS. O velhinho esperando, não é atendido. Aí chega a medicina privada, que é Cristo, cura, e o Estado ainda fica bravo e persegue, porque violou as regulações. O padre vai brigar comigo sobre isso. Muito bem. Por que a medicina estatal nunca vai dar certo? Porque existem leis econômicas imutáveis no universo, que nenhum burocrata, nenhum político, nenhum wishful thinking dos progressistas pode mudar. São leis econômicas, acabou. Atividade marginal decrescente, esse tipo de coisa. Primeira coisa que a medicina socializada faz é taxar o comportamento profilático. As pessoas podem cuidar da sua saúde de duas maneiras. Uma é prevenir, outra é remediar, certo? Uma é a profilaxia e a outra é a terapêutica, tratar a doença. Eu acho melhor prevenir. Então as pessoas vão ter um comportamento responsável com a própria saúde. Isso vai evitar doenças. Se por acaso, mesmo assim, elas adoecerem, elas vão ao médico. Mas se as pessoas não são responsáveis com a sua higiene, com a limpeza do seu bairro, com certos comportamentos, o que vai acontecer? A sociedade vai se degradar, a rigidez vai cair. Vai aumentar a probabilidade de epidemias. Vai aumentar a probabilidade de haver mosquitos da dengue, doenças contagiosas. A resistência das pessoas vai cair. Quando o governo subsidia a saúde, o que ele está fazendo? Ele está transferindo a renda das pessoas saudáveis para as pessoas doentes. Ele está taxando a saúde e subsidiando a doença. Tudo que é taxado tem de menos, tudo que é subsidiado tem de mais. Então vai ter mais doença. Bom, se eu adoecer, o governo vai pegar o dinheiro dos saudáveis trouxas e vai me dar. Então eu vou fumar, vou beber, vou me arriscar, vou relaxar na saúde. O resultado é a tragédia dos comuns. Todo mundo vai ficar mais suscetível às doenças. Então, conclusão, a saúde pública é um problema de saúde pública. As pessoas têm uma certa preferência temporal. O que é uma preferência temporal? Se eu tenho uma preferência temporal baixa, eu vou pensar mais a longo prazo. Eu estou disposto a sacrificar mais bens no presente para obter um determinado benefício no futuro. Se o Estado vai me taxar, depois o Estado vai me dar saúde de graça, pelo menos eu imagino assim, já que eu não conheço a economia, não sei que a medicina socializada é um lixo. Eu vou ter uma preferência temporal alta, eu vou gastar tudo agora, porque depois o Estado cobre. Com essa preferência temporal alta, as pessoas vão poupar menos. Se elas vão poupar menos, vai haver menos recursos para os empreendedores abrirem hospitais de verdade, para eles investirem em tecnologia. Toda a sociedade vai ser prejudicada. Aí entra o problema do mix de saúde. Saúde não se consegue só com medicina. Saúde é um conjunto de atitudes. Depende da comida que a pessoa come, depende do estilo de vida que ela leva, depende se ela consegue sanar os seus problemas financeiros. Afinal, o estresse causado por problemas financeiros vai gerar problemas coronarianos, circulatórios. Então não é só ter hospital de graça que vai melhorar a saúde de uma sociedade. Se as pessoas não tiverem dinheiro para ter qualidade de vida, a saúde da sociedade vai se deteriorar. Outro problema, o que acontece com o empreendedor se ele não entrega o serviço? Ele perde clientes e vai à falência. O que acontece quando a medicina pública, estatal, não entrega o serviço, e obviamente ela não entrega? Ela não vai à falência, ela ganha mais dinheiro ainda. Olha, a saúde vai muito mal, precisamos aumentar mais o investimento em saúde, aumentar os impostos. O dinheiro da Petrobras, lá do pré-sal, tem que ir para a saúde. A incompetência está sendo premiada. Então o que o Estado faz? Ele cria uma demanda artificial por saúde. Já que o preço está artificialmente reduzido para alguns setores da sociedade, eles vão ficar doentes mais frequentemente, mas o governo não pode criar oferta de equipamentos médicos a partir do nada, ele não é Deus. Então vai haver uma discrepância entre demanda e oferta. Esse aumento da demanda, do influxo de renda para o setor de saúde, não vai se refletir em um aumento da oferta de saúde, porque não é uma demanda genuína e não há disciplina de mercado. Ou seja, esse dinheiro não vai incentivar a formação de melhores médicos, ou de inovações médicas, ou de melhores arranjos gerenciais no hospital. Esse dinheiro só vai incentivar o lobby. Ganha o dono de hospital que for o melhor lobista, que for o cara mais conectado politicamente. Então vai haver um aumento da demanda, mas não vai haver um aumento na qualidade da oferta e nem na quantidade da oferta. O resultado disso é escassez.
todo o sistema de saúde socializado vai ter escassez, vai ter fila, vai ter velhinhos morrendo nas filas. Nós vamos ver estudos de caso sobre isso. Vai haver erros de cálculo. Aquilo que eu falei, como é que o Estado sabe em que regiões precisa ter mais aparelhos de tomografia? Em que regiões precisa ter mais cardiologistas? O governo não sabe isso. A relação entre médicos, pacientes e empresários da área de saúde é substituída por planejamento burocrático. Isso não pode dar certo. No caso da Alemanha, por exemplo, que era um sistema relativamente livre até o século XIX. Depois, nós vamos ver isso com mais detalhes, começou a ter uma espécie de imposição de compras de seguro. Com isso, o sistema perdeu a sua disciplina mercadológica e a alocação dos recursos financeiros no sistema passou a ser administrada por burocratas. Não deu certo. Está tendo escassez de oferta em vários setores. O que o governo vai fazer? Vai regular ainda mais. A regulação não vai corrigir, vai piorar. E se o empreendedor quiser entrar no sistema e corrigir as falhas, todos os preços nessa economia vão estar distorcidos por essa má alocação. Então isso complica a vida do empreendedor também. As informações são falhas. Muito bem. O mercado sempre acaba tentando dar um jeito. O mercado sempre tenta driblar aquilo que o governo impõe. Então vão surgir as seguradoras. Eu me lembro que o meu avô me contava da medicina na época dele. O meu avô ele era viajante, ele visitava várias cidadezinhas pequenas ali para levar metais que ele vendia. E toda cidadezinha tinha um médico da cidade, tinha o cardiologista do vilarejo. E esses caras sempre tiravam um sábado, uma sexta-feira para atender os pobres de graça. Era uma tradição da medicina. E eles eram muito bons. Eram médicos de primeira linha. Esses médicos não estão deixando de existir, porque eles estão sendo substituídos pelos convênios. Os convênios não são uma má ideia, eles são uma maneira de economizar recursos. Eles são uma maneira de fazer com que as pessoas se juntem e mesmo que cada uma delas individualmente tenha poucos recursos, elas conseguem criar uma economia de escala e cada uma delas pode ser bem atendida, desde que esses convênios não sejam regulados pelo maldito do governo. Mas se a medicina pública, como nós vimos, sempre vai tender a aumentar os custos e piorar a qualidade, obviamente as pessoas vão todas tentar pagar a medicina particular, seja ela por convênio, seja particular mesmo. Então o governo vai perder moral. O sistema vai ruir sozinho. O governo tem incentivos para continuar se mantendo, para continuar se legitimando. O que, obviamente, o governo vai fazer? Ele vai regular as seguradoras de saúde, os convênios, para que eles se tornem piores e assim as pessoas não fujam ou não possam fugir do sistema estatal. Uma das coisas que o governo vai fazer é obrigar os seguros a cobrir doenças que não deveriam ser seguradas. Nossa, como você é mau. Não sou mau, eu sou realista. O Ludwig von Mises, que é um grande economista da escola austríaca, ele explica muito bem que existem dois tipos de doenças a serem seguradas. Dois tipos de eventos. Um é um evento probabilístico de classe e outro é um evento probabilístico de caso. Um evento de classe, por exemplo, seria câncer de pulmão para os fumantes. O fumante vai ter mais câncer de pulmão. É um evento de classe. Jovens que jogam futebol vão ter mais problemas de lesão ortopédica. É um problema de classe. Agora, existem problemas que, embora nós conheçamos alguns fatores, nós não sabemos tudo, então eles são imprevisíveis. Por exemplo, quem gosta de futebol aqui? É bom ter um bom goleiro no seu time? Isso garante que você vai vencer o campeonato? Isso é um fator. O que vai vencer o campeonato é uma caixinha de surpresas, para usar a frase dos comentaristas, né? Existem doenças que são assim, Parkinson, alguns tipos de virose, alguns tipos de câncer, condições pré-existentes. Isso não dá para segurar ou seria muito difícil, mas o governo, quando ele regula as seguradoras, vocês vão segurar tudo. Pô, mas eu não posso, eu vou perder dinheiro, diz o dono da seguradora. O que ele faz? Ele aumenta os prêmios para todo mundo. É por isso que os preços no setor de saúde estão disparando, estão impagáveis. É por isso que os hospitais estão impagáveis para a população pobre. E não era assim. Vai haver um expansionismo regulatório. O governo vai querer corrigir as falhas com mais regulação, o que vai gerar mais falhas e assim por diante. E vai haver um moral hazard, um risco moral. Existem dois tipos. Se o governo subsidia os seguros, eu não tenho mais nenhuma responsabilidade. Aquilo que eu falei, eu vou me arriscar mais. Então, eu vou aumentar artificialmente a demanda do sistema e os preços vão ficar mais caros para todo mundo, inclusive para as pessoas responsáveis. E o segundo é o hipocondríaco. O cara dá uma tossida, estou com enfisema. Está segurado mesmo.
Isso vai acabar com o mercado. Então nós vamos ter uma deseconomia de escala. O que é uma deseconomia de escala? É uma coisa que é tão monstruosa, tão grande, que ela é ineficiente. Então, se o governo quer fingir que faz caridade, como ele cobra impostos, não é caridade coisa nenhuma, as pessoas vão querer usufruir o máximo possível dessa pseudo-caridade. E quanto maior ela for, mais distorcidos estão os preços. E quanto maior ela for, mais difícil para alguém chegar a esses recursos. Não vai ser atendido quem está mais doente, quem está mais necessitado, quem está mais inválido. Vai ser atendido quem chegar primeiro. Isso existe na Inglaterra, onde os serviços funcionam só durante meia hora de manhã, então a pessoa fica plantada no telefone. Uma velhinha que está quase em coma não vai fazer isso. Essa é a deseconomia de escala para bens rivais, porque os bens de saúde, médicos, equipamentos, hospitais, são bens rivais. Se um usa, o outro não pode usar. É diferente, por exemplo, de um livro que você baixa na internet. Posso baixar o livro e outra pessoa pode ler ao mesmo tempo. Com saúde não é assim. O governo não pode criar isso do nada. E aí tem uma teoria minha meio louca aqui, que é o problema científico. A ideia é a seguinte: vamos supor que nós vivemos num determinado nível tecnológico aí, e o governo diz que as pessoas têm direito à saúde. Toda a saúde, como está na Constituição brasileira. Isso significa que se alguém inventar uma nova tecnologia médica, um novo medicamento, as pessoas passam a ter um direito que não existia antes. Isso é um absurdo, é como se as pessoas tivessem o direito delas violado pela falta de tecnologia. Isso não existe. Mas o que acontece no campo econômico é que o governo está taxando as inovações médicas. Tudo que é taxado tem de menos. Então vai ter menos inovação médica. E aqui é um gráfico que mostra o crescimento dos gastos com saúde em termos de porcentagem do PIB americano. Isso é um absurdo, porque em 1960 era coisa de 5,2% do PIB. Ele vai fazendo isso. Isso aqui é 2007, 16. Depois do Obamacare já está em 17 e pouco, e não pense que o Trump baixou isso. Isso vai subir eternamente. A qualidade não vai melhorar. Alguma coisa vai ter que descer. Se alguma coisa sobe, tem alguma coisa descendo. O que está descendo é o poder de compra da moeda, inflação. E choques de produtividade, por exemplo, algoritmos de deep learning para fazer diagnóstico? Por exemplo? Algoritmos de deep learning para fazer diagnósticos, já dão um super choque de produtividade, não aconteceu na medicina de 40 anos para cá. Então, aí não é mérito do Estado. Eu sei, mas o que eu digo é que vai reduzir substancialmente o custo da medicina. Pode reduzir. Então, você vê, por exemplo, aqui, nesse ponto para isso. Eu não sei exatamente o que aconteceu aqui, mas se existe alguma redução de custo tecnológico, aquilo que eu falei, o Estado vai obrigar todo mundo a pagar por isso. Que é aquilo que eu estava falando aqui. Então, inventaram um novo algoritmo, agora todo mundo tem direito. O custo vai voltar a subir. Então, tem um choque de produtividade em algum lugar do gráfico. Mas essa é a tendência a longo prazo, é subir eternamente. O próprio Milton Friedman fala disso, né? O Milton Friedman mostra que os hospitais voltados para o lucro, que malditos capitalistas, eles eram 52% em 1910. Em 1990, depois de anos de socialismo na medicina, são só 10%. Que bom, agora esses capitalistas malditos estão só com 10%. Resultado, o custo por paciente multiplicou-se 24 vezes, os leitos caíram 44%, os leitos ocupados caíram 15% e os gastos aumentaram 224%. Existem alguns procedimentos médicos que não são regulados pelo governo, não são cobertos obrigatoriamente por seguros, só se o seguro quiser. Um deles é a cirurgia laser para o olho, optometria. Resultado, isso aqui custava 8 mil na cirurgia laser em 1997, poucos podiam pagar. Em 2015, 18 anos depois, $1.000. Agora, um cidadão comum ali, um cara que frita hambúrguer no McDonald's, já pode pagar, porque o Estado não encheu o saco. Posso fazer uma pergunta? Claro. Então, é porque eu li essa bibliografia e, assim, eu sou liberal, estou desesperadamente buscando algo que eu consiga comprovar que realmente tem zero recursos do Estado vão garantir o direito à saúde, porque eu sou médica. Mas, por exemplo, os procedimentos de endoscopia, eles são cobertos, eles caíram na mesma proporção. Os procedimentos de videolaparoscopia, eles são cobertos e caíram na mesma proporção. Porque, assim como o laser, a videolaparoscopia e o procedimento de endoscopia, eles exigem tecnologia, e ao longo do tempo a tecnologia fica mais barata. Então, é por isso que eu não entendi muito bem essa relação de causalidade que foi feita aí.
Eu acho que é um pouco da pergunta dele, né? É um choque de produtividade causado por um desenvolvimento tecnológico. O problema é que o custo sempre vai subir porque o governo vai criar uma demanda artificial e não vai produzir oferta. Então vai ter muita gente para pouca coisa. Então o médico precisa ser pago, o dono do hospital precisa ser pago. Ele vai pedir para o governo pagar. O governo não tem preços de mercado. Ele vai pagar um preço fora do mercado. Não vai adiantar. Na verdade, é que foi feita uma relação de causalidade. Já que o governo, já que a gente não cobre, não subsidia esse procedimento, por isso que ele caiu. Mas, na verdade, os procedimentos tecnológicos caíram na mesma proporção, mesmo sendo subsidiados. Por isso que eu não entendo essa relação de causalidade. Não sei se eu concordo. Porque esses dois casos que você ela não falou. é presente, sim, nos vários outros procedimentos. Endoscopia, videolaparoscopia. Tem cirurgias a laser que são cobertas, inclusive, por convênio. Várias, acho que, na verdade, a maioria. Depende, só que depende do grau, né? Se a pessoa vai ter que ser mais 6 graus de miopia ou até 5 graus de hipermetropia. Eles são procedimentos cobertos. É que tem um problema que acontece no campo da cartelização, que quando o governo impõe regulações para as seguradoras, para os hospitais, eles não poderiam, no livre mercado, arcar com isso. Se fosse o caso, eles fariam isso sozinhos. Se seguir esse tipo de regulação fosse lucrativo, não precisaria do Estado regular. Então, os hospitais menores, as seguradoras menores vão sair do mercado. Vai haver uma cartelização, vão sobrar menos players no mercado. Menos hospitais, menos seguradoras. Eles vão poder cobrar mais, porque eles estão eliminando a concorrência. E a concorrência foi eliminada porque os pequenos players não podem arcar com a regulação que o Estado tem. Por isso que, no geral, na média geral, o preço de tudo vai subir. O preço dos médicos, o preço dos atendimentos. Mas existem alguns casos que pode ter um choque de produtividade tecnológica. Você falou de queda de valor dos exames? Não, por exemplo, é que, como foi mostrado aí, da queda do valor daí da cirurgia laser, né, ocular, que não é um procedimento, não era um procedimento coberto pela saúde suplementar, mas atualmente há alguns anos já. Mas a maioria dos procedimentos que envolvem alta tecnologia, eles caem muito de preço. Mas isso, no Brasil, o setor de seguros é muito concentrado, então os médicos têm poder de barganha, né? Então as seguradoras tentam usufruir disso. Nos Estados Unidos? Não, no Brasil. No Brasil. Nos Estados Unidos ainda mais, né? Porque a gente não tem nenhum outro sistema. Só uma pergunta, você que conhece bem tecnicamente falando, teve um puta ganho de tecnologia nessa cirurgia ocular? Nossa, muito. A gente não fazia e agora faz. Talvez não é porque justamente deixou para o mercado fazer e aí isso gerou Mas isso também tecnologia. ocorre em qualquer outra especialidade. Vai ocorrer na videolaparoscopia, Mas vai você acha ocorrer que- na mas- endoscopia. Você que conhece mais, teve algum que caiu nesse fator de 8 para 1000, por exemplo, em Sim, por exemplo, cirurgia robótica. 20 Caiu anos. muito mais que isso. Muito mais. A robótica é um campo de tecnologia vital. Sim, mas Então- caiu assim, muito mais que isso. Medicamentos biológicos, caiu muito mais que isso. Esses Porque ao longo do avanços, tempo, tem maior demanda, eles produzem mais, fica mais barato a tecnologia e cai o preço. esses avanços que vocês citou são recentes, Sim, biológicos, muito recentes. então, Nos últimos 10 anos. então vai subir de preço. Se o governo cobrir, vai subir de preço. Que o gráfico que nós estamos vendo aqui vem de 1960. Então, o choque de produtividade tecnológica vai ser no curto prazo. A longo prazo, se o governo cobrir, vai subir. Garanto. Então, é porque o último medicamento biológico que foi coberto pelo SUS caiu drasticamente de preço. E quanto tempo faz? Acho que faz 5 anos. Foi o medicamento, o biológico para câncer do sistema nervoso central. Então, vamos conversar daqui a 5 anos. Eu não sei. Porque o que eu vejo na prática é algo diferente disso. Que quando a saúde suplementar, a ANS, eu trabalho numa empresa na Investida do Pato Investimentos de Tecnologia. E a ANS aprovou recentemente uma resolução que obrigava, ou que coloca nos procedimentos obrigatórios a serem cobertos pela saúde suplementar, um novo medicamento, que é um medicamento caríssimo, que é uma injeção intravítrea ocular, para tratar uma doença muito prevalente que acontece por causa de diabetes. E quando eles colocaram isso no mercado, o preço já começou a cair. Não, faz sentido. Então, assim, eu vejo um pouco diferente assim, na prática, por isso que eu dou um pouco de questionamento. Mas a causa dessa queda do preço é o aumento da produtividade natural. Sim. Agora, no momento em que o governo subsidiar a demanda, vai ter escassez e vai subir o preço. Necessariamente. Ou talvez caísse mais ainda se o governo... esse ponto. Pode ser. Mas isso é o custo de tratamento, isso é o custo da mão de obra, né? Que nas áreas da saúde intensivas e mão de obra, o custo aumentou substancialmente nos últimos 30 anos. Sim, torna muito mais
quando a gente conseguiu aprender um pouco mais, porque nos últimos 20 anos o conhecimento médico avançou muito, principalmente o fenômeno da globalização, o fenômeno da gente conseguir viajar, intercambiar o conhecimento, que não era uma coisa possível. Há 20 anos, para eu conseguir um artigo científico, eu precisava mandar uma carta para a universidade pedindo uma autorização para eu mandar um artigo daqui a 15 dias, o que hoje não é o que acontece. Então, tudo que fica mais específico, que a gente sabe mais, fica mais caro. Que é natural, quando as coisas são mais complexas, elas acabam ficando mais caras durante um tempo e depois elas caem de preço, porque aquilo aumenta a demanda e eu consigo aplicar aquilo melhor e mais facilmente. E na medicina isso acontece em praticamente todas as especialidades, em todas. Mas depois eu queria perguntar para você o que você acha do próximo slide aqui. O segundo estudo, acho que foi do Friedman também, de 65 a 93, a consulta médica aumentou 675%. E para ter uma ideia, o índice de preços ao consumidor aqui, Consumer Price Index, de todos os outros produtos, bens de consumo, bens industriais, aumentou 300%, bens industriais não, né? Mas bens de consumo aumentou 359%. Então, como é que você explica que a consulta médica tem aumentado praticamente o dobro da média dos outros bens na cesta de pacote? Onde que foi isso? Foi nos Estados Unidos. É onde a gente não tem sistema público. Tem? Não tem um sistema público universal. Tem só seguros e subsídios. Desde 54 ele é altamente socializado. Então, o Mas Medicaid, é subsidiado, né? Medicaid e o Medicare, a pessoa são. Sim, mas Medicaid e Medicare são subsídios. Somente para pessoas acima de 65 anos, não é? No Brasil, Sim, mas que é um precisa. sistema misto, a inflação na saúde naturalmente é mais alta que a inflação normal. Isso é muito mais alto. Eu sei que é muito mais alto. Porque é muito regulado. Eu entendo. É porque essa relação de causalidade que você faz que eu não concordo, na verdade. Porque é muito regulado que isso sobe de preço. Se é regulado, Qual que é o exemplo que não existe regulação e que não subiu de preço? Esse exemplo existe? que não tem regulação e que subiu de preço? E que não subiu de preço. A consulta médica, um sistema que seja totalmente, não tem nenhum tipo de Nós vamos subsídio ver e que o não caso subiu de que preço. é El Salvador. Tá bom, então Uma consulta pegar lá é $35. Lá não tem nenhum tipo de regulação É o sistema mais livre da América Latina. de saúde. Da América toda, porque o Canadá e os Estados Unidos é a União Soviética, praticamente. Não, o Canadá. Os Estados Unidos não sei, mas o Canadá é um sistema monopolista, né? É absurdo. Estatal. Os caras fogem pra Vermont ali pra se tratar. Não, meu pai mesmo, ele atende um monte ele é ginecologista. Ele atende várias mulheres canadenses, suecas, que elas vêm só para se tratar aqui. Porque lá não tem condições mesmo. Então a medicina socializada vai necessariamente subir os preços, porque se o governo regula, os pequenos players saem do mercado. Então é mais uma causa de escassez, não é só a demanda artificial, mas é a redução da oferta. Se tudo que sobe a demanda e cai a oferta, vai aumentar o preço. É tão certo quanto esse chão é sólido. E aí é isso que vai acontecer, menos e piores médicos. Onde o governo bota a mão. Então, aí tem gente que, talvez você ache um absurdo o que eu vou falar agora, mas não deveria ter obrigatoriedade de diploma para médico. Não sei, vários diplomas médicos ultimamente não estão valendo muita coisa, então eu tenho que concordar com você que muita gente aí tem diploma, talvez seja mais apto a exercer medicina do que muita gente com diploma. Olha, muito obrigado. O próprio São Lucas, que era médico, ele não tinha diploma. Muitos que exerciam medicina naqueles primórdios da medicina não tinham diploma. Então o Thomas Ass, que é o psiquiatra que eu citei, ele disse: a obrigatoriedade de uma licença estatal para exercer medicina não é nenhuma garantia de que o médico vai ser bom, porque o consumidor não tem nenhuma participação nisso. Eu não estou dizendo que eu posso sair daqui e fazer uma neurocirurgia, pelo amor de Deus. Da mesma forma que eu não posso sair daqui e pilotar um Boeing. O que eu estou dizendo é que num livre mercado haveria certificadoras privadas. Se o consumidor quer um bom médico para operar a mãe dele, vai haver oferta de certificados de medicina. Um diploma privado, não um certificado estatal, monopolista, um sistema onde o consumidor não tem nenhuma participação. O resultado é isso aqui. Isso aqui é o número de alunos que fizeram vestibular para medicina nos Estados Unidos. Aumentou muito. Mas, ao mesmo tempo, isso aqui é o preço das consultas. Como é que pode haver tanta gente querendo entrar em medicina e, ao mesmo tempo, o preço das consultas aumentar? O próprio economista, o Hazlitt, não disse que se existe muita gente querendo entrar no setor, o preço não ia cair? O problema é que esses caras foram impedidos de exercer medicina. Os alunos rejeitados em 1975, eles tiveram uma pontuação no vestibular igual aos aprovados de 55. O que mudou?
O que mudou é que o governo não deixa eles exercerem. Existe uma reserva de mercado. Eu até falei disso aqui. Se não falei, eu falo agora. Existe uma reserva de mercado que todos os profissionais de um determinado setor adoram fazer lobby para que o governo os ajude nisso. Os sindicatos são assim. A OAB, no campo do direito, é assim. Os conselhos de classe de medicina são assim. Eles querem evitar a concorrência. É da natureza humana. Mas nós temos que rejeitar isso pelo bem do consumidor. Ao mesmo tempo, segundo um estudo do Rippikoff, a regulação profissional fez com que os médicos tivessem que atender muitos pacientes de uma vez. O médico lá do SUS tem que atender um monte de gente voando. Isso elimina aquela relação médico-paciente que eu falei no começo. Isso prejudica a qualidade do diagnóstico. Isso vai fazer com que os erros médicos aumentem. Se os erros médicos aumentem, uma queda na qualidade, vai aumentar o número de processos por erro médico. Os médicos não são burros, eles vão fazer um seguro para cobrir esses processos. Mas se tem muita gente fazendo seguro, aumento da demanda, o preço desses seguros vai aumentar, como mostra no gráfico. Isso aqui é o prêmio que os cirurgiões e os clínicos pagam por seguros contra erro médico. Olha o que aconteceu, meu Deus do céu, com esses preços. Isso só pode significar uma coisa, que os erros médicos estão aumentando. Por que os erros médicos estão aumentando? Porque o governo regulou a profissão. É onde ele bota a mão. O risco político da medicina socializada, o problema não é só econômico, o problema não é só a velhinha morrendo na fila do SUS, por mais triste que isso seja. A liberdade de todo mundo está ameaçada, inclusive das pessoas saudáveis. Os socialistas adoram dizer que a saúde não é mercadoria. Seu fascista! Você está falando que a saúde é uma mercadoria, seu burguês! Não, a saúde não é uma mercadoria, a saúde é uma condição humana. O que é mercadoria são os meios que nós usamos para promover a saúde, os tomógrafos, as injeções, o trabalho do médico, porque ele não é um escravo. Mas a mercantilização da saúde acontece quando entra a política no meio. Eu sou o candidato falando de tal, vota em mim que eu vou dar saúde para todo mundo. Isso é... A saúde virou uma mercadoria política. Ele está trocando voto por uma promessa de saúde. Isso é perigoso. O primeiro país que veio com esse papo foi a União Soviética. Nós vamos garantir a saúde dos nossos camaradas do berço ao túmulo. Esse era o slogan soviético. Ora, natureza humana, lei do mínimo esforço. Se o governo está incumbido de garantir a sua saúde do berço ao túmulo, ele vai fazer de tudo para reduzir o intervalo. Mais restrições, mais regulação, mais taxação, mais burocratização em todos os campos. O governo vai acabar obtendo informações a respeito da movimentação financeira de todo mundo. O Obamacare, por exemplo, resultou na criação de 23 novos impostos. Isso não é pouco. Isso vai prejudicar aquele mix de saúde que eu falei. Vai haver ainda uma nazificação da vida privada. O primeiro cara que falou que tinha que regular o comportamento das pessoas, restringir as liberdades civis, porque isso ia encarecer a saúde pública, foi um sujeito de bigodinho, Adolf Hitler. Então ele proibiu um monte de coisa, ele proibiu aditivos na comida, a primeira lei antifumo foi dele, mas isso está acontecendo hoje. Por causa daquele comportamento pouco virtuoso, já que o Estado subsidia a doença, a obesidade aumentou muito, não olhem para mim. 10% dos gastos americanos de saúde em 98 foram com obesidade. O que o governo vai fazer? Não, então vamos privatizar essa porcaria logo? Não. Ele vai proibir o açúcar, vai querer colocar rótulo em tudo, lei antifumo, daqui a pouco ele vai obrigar todo mundo a fazer meia hora de exercício toda manhã. Senão, né, vai encarecer a saúde. Aquilo que eu falei da reserva de mercado. E aqui é um gráfico que mostra, de 70 a 2010, o aumento do número de médicos. A população deve ter aumentado bem mais que isso. E o aumento do número de burocratas, de administradores. Ligados à saúde pública. Para administrar esse monstro. Mas administradores no geral ou ligados à saúde pública? Administradores do sistema de saúde pública. O que esses caras estão fazendo? Esses caras deviam estar recalchutando pneu. Um bom administrador como o Insperforma vai falar, olha, nenhum sistema funciona com mais cacique do que índio, vou embora, dispensa essa turma. Mas a burocracia sempre vai crescer. E o Estado sempre vai ter incentivos para deixar a saúde sempre ineficiente, porque ele se alimenta disso. Isso aqui é o alimento do Estado. E isso não vai parar, a não ser que alguma coisa mude. Outra coisa, onde o Estado administra,
mesmo em setores que não são necessariamente ligados à saúde, a doença aumenta. Então, um dos casos interessantes é o caso da cólera. Em Londres do século XIX, existiam alguns lugares que tinham seu próprio suprimento de água, suprimento privado. E existiam áreas que recebiam água do sistema de suprimento público. O pai da epidemiologia, que vivia naquela época, ele refutou os burocratas do governo que achavam que a cólera era transmitida pelo ar. Ele falou, não, era transmitida por comida e alimento. Esse cara chamava John Snow, mas ele era um John Snow que sabia alguma coisa. Então ele falou, desativa as bombas públicas. Suprimentos de água vão ser privados. Aí ele conseguiu contornar a epidemia de cólera. Agora, se todo mundo ficar bem, se o sistema privado funcionar, o Estado vai dar que desculpa para existir? A saúde não vai mais ser uma desculpa para ele existir. Ele vai falar em segurança, vai falar em defesa. Depois vocês podem ver minha palestra sobre isso também, que eu acabo com o Estado aí. Ô Paulo, Oi? pode voltar no outro slide? Fiquei com uma dúvida. Porque aqui tu considerou o percentual de crescimento dos médicos e do... Qual foi o outro? Então, esse aqui é o do preço das consultas. E esse aqui é o prêmio do seguro de erro médico. Mas acho que não levou em conta a parte da demanda, né? O crescimento da população. Tu vê aqui no famoso Google, a população quase triplicou nesse período, fora o aumento da taxa de sobrevida da população. Sabe que aumenta em muitos custos médicos. O número de serviços médicos. Por exemplo, por que não tem um grande shopping no vilarejo? Eu não tenho demanda. Não tem uma escala de demanda. Você tem um número mínimo de consumidores. Se aumentou a população, seria lógico imaginar que existiriam melhores hospitais, com mais economia de escala, e o custo ia diminuir. Aquilo que o Hazlitt falou, se tem mais gente entrando no setor, o preço vai cair. Por que isso não acontece? Porque não é de mercado. Não tem uma disciplina de mercado nisso. Tá. Ele vai restringir a entrada, ele vai restringir a oferta, ele vai tirar o dinheiro da população que poderia pagar médicos bons. Porque o erro que tu disse foi, existiu mais oferta, então, classicamente o preço deveria cair, certo? Mais oferta, excesso de oferta, o preço cai. Mas talvez a demanda tenha sido equiparada a essa oferta. O aumento da demanda também foi, talvez, simultâneo ou quase igual ao aumento da oferta. Foi artificial. Então, o provedor de saúde não tem incentivo para ser econômico, para prover um serviço de qualidade, para encontrar algum tipo de inovação empresarial, tecnológica. O incentivo dele é lobby. Ele não vai ganhar dinheiro por ser um bom gerente de hospital, ele vai ganhar dinheiro por ter boas conexões políticas. O preço aumentou. E se ele for trouxa o suficiente para tentar ser honesto e decente e competente, ele vai enfrentar tanto problema regulatório que ele vai ser expulso do mercado. Vai ficar só os grandes. A cartelização. Aí não adianta. Ser cartelizado não tem concorrência, o preço vai subir necessariamente. Aí que vem a parte pior, aí que vem a parte macabra. Vocês gostam de filme de terror? Então vocês vão gostar disso aqui. Começa a ter escassez, não tem para todo mundo. Precisamos ter algum critério para filtrar. O critério não é mais mercadológico. Antes o critério era quem podia pagar, ou quem convencia os outros a ser caridoso. Agora o critério não é mais esse. O critério agora é bem frio e calculista. Vamos acabar com os velhinhos. Essa desgraçada aqui, a Christine Lagarde, que é a diretora do FMI, falou essa pérola. Os anciãos estão vivendo demais e isso é um risco para a economia global. Temos que fazer algo já. O que será que ela está sugerindo? Eu dei uma sugestão para ela aqui. Mas a ideia é essa. Se não tem para todo mundo, vamos matar. Se tem desemprego, vamos matar os desempregados. Essa é a solução do governo. Essa é a solução do Paul Krugman. Quem aqui viu alguma coisa desse charlatão aqui? Paul Krugman é meu guru. Não fala mal dele, não. Tudo que ele fala, eu faço o contrário, dá certo. Bitcoins. Então, o que o Paul Krugman falou? Ele falou que se a população está vivendo mais, vai ter um encarecimento da saúde, porque as pessoas vão demandar mais medicina. Isso não passa no crivo de um economista de primeiro ano, que é aquilo que nós falamos. Se a pessoa está oferecendo dinheiro para o setor, esse setor vai ter incentivos no livre mercado para expandir a oferta. Vai ganhar economia de escala. Se os velhinhos consumirem produtos médicos mais tecnológicos, mais sofisticados,
eles vão liberar aquilo que era menos sofisticado para os outros. O preço vai cair para o resto da população, pelo menos naquilo que eles não mais estão demandando, por alcançarem um nível mais sofisticado. O Paul Krugman não consegue enxergar essas coisas, e a solução que ele propõe é outra. Death panels, painéis da morte. Ele fala que o governo deve estabelecer um preço para a vida humana e eliminar aqueles que não são mais produtivos. Isso não é humano. Isso é uma coisa que nem povos bárbaros fazem. Né? Até alguns animais, como as cegonhas, costumam cuidar dos seus idosos. Então, o Krugman, esse tipo de gente aqui, estão abaixo de animais. Outra coisa, não é nem a questão moral, mas que incentivo uma pessoa vai ter se ela sabe que ao chegar na velhice ela vai ser desprezada como um passivo? A preferência natural de todo mundo vai mudar. Se a minha velhice vai ser tão indigna assim, eu vou gastar tudo na juventude. Eu não vou mais poupar. Não vai mais ter formação de capital fixo numa sociedade dessa. E esse cara ganhou o Nobel de Economia, Jesus Cristo. A discriminação anti-idoso já acontece em vários sistemas de saúde socializados. Um deles é o Canadá, que divide as pessoas em grupo etário. 40 e poucos anos, 50 e poucos anos, 60 e poucos anos. Quanto mais velho você for, menos acesso você tem ao sistema socializado. Então eu vou pagar no privado. O privado está caríssimo e ainda por cima é regulado. A Suécia raciona a sua medicina socializada, sofrendo escassez, conforme um cálculo de valor tributário futuro do cidadão. Uma coisa completamente desumana. Não é se o cara está sofrendo, se o cara tem uma doença grave, é o quanto ele vai pagar de imposto no futuro. Coisa de filme. Reino Unido, a hemodiálise é negada para 35% das pessoas na faixa dos 50, 45% na faixa dos 60, e se você tiver 70 ou mais, você não passa nem perto. Depois, um outro bom tema para falar aqui no Insper Liber seria a Previdência. Sempre sobe, o governo nunca tem como pagar. Como ele controla o rombo da Previdência com a saúde pública? É assustador, mas é assim. Aí tem coisa até pior. A discriminação anti-bebê. Vamos evitar que nasça gente, porque pessoas não são mais pessoas são passivos. Então vamos abortar. Aí vem o pessoal e fala que aborto é uma questão de saúde pública. Na Inglaterra a situação é pior. Eutanásia compulsória de bebês. Bebês já nascidos, inclusive. Então, essa médica aqui, Jane Ormond, que é uma médica brilhante, ela disse o seguinte: o governo te dá aquilo que você já ia poder pagar de qualquer jeito. Te dá uma pomada, te dá um bezetacil. Mas aquilo que as pessoas realmente precisam, uma cirurgia cardíaca, uma neurocirurgia, um transplante, não tem. O sistema privado está artificialmente encarecido e o sistema público está racionado. A compaixão estatal é o cemitério. Por isso que eutanásia e Universal Healthcare andam na mesma agenda. Não é uma coincidência. Existem vários tipos de socialismo, por assim dizer. Nesse espectro que vai de um livre mercado total até a União Soviética, existe uma gradação. Só para exemplificar de como aquilo que é mais próximo do livre mercado é melhor, eis aqui uma comparação entre Canadá e Alemanha. O sistema canadense é um sistema beveragiano. O Beveridge era um político que era ultra progressista. O Estado tinha que dar tudo. Então ele estabeleceu que o sistema seria universal, pago com impostos, e quem precisar usa o sistema. O resultado disso é uma espera gigantesca, se comparado à Alemanha. O sistema alemão é baseado no sistema criado por Otto von Bismarck. O Otto von Bismarck era um estatista altamente intervencionista. Em 1880 e pouco ele estabeleceu esse sistema onde as pessoas são obrigadas a pagar seguros e o Estado administra uma parte desse dinheiro. Então acaba sendo um sistema meio misto. Apesar de ainda ser uma violação do livre mercado, ainda existe concorrência no sistema bismarckiano entre os provedores de saúde, concorrência entre as seguradoras. É um sistema ineficiente, sim, mas ele é superior ao sistema todo socializado, Universal Coverage, que é o sistema beveragiano. E a prova disso aqui são os tempos de espera. Esse aqui é o tempo de espera para 4 horas, 6 dias, 2 meses, 4 meses, no sistema canadense. Compara com os números da Alemanha. Essa aqui é a escassez artificial que o socialismo gera. Mas não pensem que o sistema bismarckiano é diferente, ele também é uma forma de socialismo. Eu juro para vocês que esses números seriam ainda menores se o sistema fosse genuinamente capitalista. Agora, alguns estudos de caso. Um estudo de caso interessantíssimo é os Estados Unidos.
socialização do sistema médico americano não começa com Obama, começa em 1954, com Eisenhower ainda. O que eles diziam aqui? Eles diziam que os empregadores poderiam pagar um seguro de saúde para os empregados, eles seriam inclusive obrigados a isso, mas que eles poderiam deduzir isso do imposto de renda, do imposto corporativo. À primeira vista parece bom, posso pagar menos imposto desde que eu pague um seguro para os meus empregados. O problema é que isso vem acompanhado, primeiro, da compulsoriedade, e segundo, da regulação das seguradoras de saúde, que passaram a ser obrigadas a cobrir doenças não seguráveis. O que acontece então? Há uma canalização artificial de recursos financeiros desses empregadores em outros setores para o setor de provedores de saúde. Mas essa canalização é em porcentagem. Uma parte maior da riqueza da sociedade vai para provedores de saúde. Mas isso não significa que eles vão ter mais poder de compra na mão. Porque agora, tudo está mais caro. O aumento artificial da demanda causada por essa política vai encarecer todos os insumos médicos. Então, apesar dos provedores de saúde terem mais dinheiro, eles não têm mais poder de compra real. Pelo contrário, eles estão sujeitos a regulações que representam uma perda econômica. Senão não precisava de regulação. Com isso, os menores vão sair. Vão ficar os grandes. Aquela carteirização que eu falei que vai gerar mais carestia. Ao mesmo tempo, o que faz alguém que não é empregado? O que faz um pequeno empresário? O que faz um profissional liberal? Se ferra. Ele não está coberto pelo seguro-saúde, ele não tem dinheiro para pagar por conta própria, ele precisa ser empregado de alguém. Se tem mais gente querendo emprego, o que vai acontecer com o poder de barganha do empregado? Vai cair. Os salários vão cair. A carteirização vai aumentar. A formação de pequenas empresas vai diminuir. É um desastre econômico. E aí existe uma deturpação das escalas de viabilidade operacional. Como que pequenos agentes poderiam se juntar e criar uma concorrência para esse setor cartelizado? Se eles têm que enfrentar um mar de regulações. Então os Estados Unidos acabou virando uma ditadura regulatória no campo de saúde. Até que chegou o Obamacare e piorou a situação ainda mais. Como resultado, nós vemos aqui no gráfico a porcentagem de mudança dos gastos das famílias em determinados setores. Comida, moradia, roupas, vão caindo. As pessoas vão consumindo menos de tudo, porque eles têm que gastar um monte com healthcare. Eles não estão mais preocupados com saúde, é porque a saúde ficou caríssima. E a do Estado não presta. Se eles vão procurar um médico privado, custa uma fortuna. Ah, mas espera aí, talvez o Obamacare, esse tipo de coisa, possa salvar vidas. Não é o que nós vemos nesse gráfico aqui. Olha o que está acontecendo. Aqui, em 2013 para 2014, foi a expansão total, a cobertura universal do Obamacare. E aqui, esse gráfico que está caindo, são os casos, são as doenças. A incidência. Quando chega aqui, elas voltam a subir. Então a saúde da população americana não está melhorando. Pelo contrário, há uma melhora natural, à medida que o padrão de vida aumenta, as pessoas progridem tecnologicamente, e aqui volta a subir. Em 2015, pela primeira vez, houve uma queda na expectativa de vida dos Estados Unidos desde 1993. Isso é multifatorial. O que a imprensa comenta muito é que a crise de opiáceos entre homens brancos do meio oeste teve uma relevância substancial na queda da expectativa de vida dos Estados Unidos nos anos recentes. Eu acho que isso explicaria. São 50 mil mortes. Mas será que tem uma epidemia de ópio nesse nível? Nem a Sim, China. é um negócio gigantesco. É bem próximo das épocas de 1970 e 1980. Mas nem a China chegaria a isso. Hã? Nem a China chegaria a isso. A China chegou a alguns milhões de pessoas viciadas em uma calamidade social. Não, a situação hoje ainda bem longe da China, mas é próxima dos Estados Unidos na faixa de transição de economia livre e industrial no final do século XIX. Mas você falou que isso é no meio oeste. Homens brancos no oeste. Então, homens brancos no meio oeste não são uma parte significativa da população americana total que está concentrada nas costas.
Sim, mas é o que eu digo, é o que vem sendo comentado na imprensa. Mas eu acho que isso não explicaria essa mudança de tendência, que a mortalidade por doenças vinha caindo e volta a subir. Eu não acho que o epidemia de óbito explica isso aqui. Ó. É muita coincidência que isso aconteça bem depois do aumento da cobertura. Oi? Você está viciado há mais tempo. O que você vai esperar para ser viciado logo no Obamacare? Eu acho que é um pouco de coincidência demais isso aqui, ó. Essa reversão de tendência bem depois da expansão. Não acho que droga explica isso. Eu acho engraçado que o nome do Obamacare é Affordable Care Act, né? É bem affordable. É impressionante os nomes que o Estado dá para as coisas. Outro estudo de caso assustador é a Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha sempre se orgulhou, os progressistas, os trabalhistas, que eles eram um sistema mais socializado, mais humanizado, né? Eles não falam socializado, eles falam humanizado. De fato, ele é o sistema mais centralizado de todo o Ocidente. Ele só não é mais socializado que Cuba, esse tipo de coisa, Coreia do Norte. National Health System, isso também é da década de 50, eles resolveram simplesmente deixar todo o setor de saúde na mão do Estado. Resultado, comitês de análise determinam o preço da saúde humana. Esse comitê aqui, ele equivale ao Gosplan soviético. O Gosplan colocava preço nos insumos industriais, nos lingotes de ferro. Esses caras colocam preço nos tratamentos, de maneira totalmente planificada. Os gastos explodiram, segundo o Theodore Dalrymple, de 97 a 2007, os gastos com saúde equivaleram a 1/3 da dívida pública. 30% do orçamento estatal de 2015 foi gasto com saúde, em comparação a 11% quando o sistema começou na década de 50. Que maravilha! Maior mortalidade de câncer de todas. Maior índice de infecção pós-operatória. Maior índice de mortalidade de idosos na fila de espera. Alguns deles por desidratação. Racionamento de remédios. Aqui são alguns dados sobre espera. 300 mil pacientes esperaram mais de 4 horas, outros 12 horas no corredor. 97% dos locais sob supervisão do sistema, com índices perigosos de superlotação que aumentam a infecção hospitalar, não é, cara? É todo mundo entulhado ali? Agora, se tem um coletivo feminista aqui no Insta, não tem? Se alguma de vocês estiver assistindo, presta atenção nisso, por favor. Vocês deviam ser as primeiras a ser contra a medicina socializada, porque esse remédio aqui, a Herceptina, contra câncer de mama, está sendo racionado, o que custa 1.000 vidas de mulheres britânicas por ano. Outra, pacientes humilhados, sabe o que é isso? É o caso de uma paciente que estava com um problema ginecológico, não tinha leito para ela, e ela foi atendida no corredor, na frente de todo mundo, sangrando, uma humilhação. As feministas deviam ser as primeiras a protestar contra isso. Agora, por que o sistema é assim? Porque é socializado. Então, só 1% das pessoas ricas evitaram o sistema por causa de custos. 2% das pessoas pobres. Nos Estados Unidos, não, é 11% dos ricos e 31% dos pobres. Então, na Inglaterra, é muito mais humano, não é? Não, não é. Aí tem Cuba, né? Aí Cuba é o seguinte, aqui no INSPER eu acho que não tem muitos problemas, mas se você for na FEFELESH, os caras vão começar a elogiar o sistema de saúde de Cuba. Eu posso abrir um site aqui? Isso aqui eu queria mostrar, porque se eu falar, eu não vou conseguir, eu não tenho condições de descrever isso aqui em palavras. Isso aqui são hospitais cubanos de verdade. Esse é um. Outro que está trancado, a sala de cirurgia está trancada. Coisa horrível, parece o filme Jogos Mortais aqui. E tudo sujo. Aqui embaixo, não sei se dá para ver, tudo papel, fezes. Isso aqui é um armário de remédios sem porta. Tudo mal funcionado, cadeira quebrada, privada não tem cano. Isso aqui é melhor nem mostrar. A pia. Cadê a parte mais grave aqui? Olha como é que eles fazem com os mortos. Imagina a condição que esses idosos morreram. Então esse é o famoso sistema de saúde cubano. Ali existe um apartheid econômico. A elite cubana, o partido interno, os turistas têm acesso a um hospital chamado SICO, que é um hospital muito bom.
É um hospital fachada, é um hospital modelo do regime, é aquele que o Michael Moore foi. Agora pergunta se o Michael Moore foi no Hospital do Povão, esquerda caviar lá. Aquele cara não é nem esquerda caviar, aquele cara é esquerda McDonald's mesmo, né? Não, não tem. Existe uma fachada, inclusive existe uma falsificação de dados. Existe um médico, acho que é Juan Felipe Garcia, o nome dele, que vive nos Estados Unidos, e disse: o regime cubano falsifica todos os dados em relação à mortalidade infantil, em relação à expectativa de vida. Então como é que eles fazem com mortalidade infantil? Mortalidade infantil é uma coisa que eles apregoam como uma vitória da revolução. Nós temos, o regime de Fidel conseguiu reduzir a mortalidade infantil no melhor índice do mundo. Não. Cuba tinha a 13ª melhor posição, menor mortalidade infantil, no regime do Fulgêncio Batista, que era um burguês safado yankee. A hora que entrou o Fidel Castro, eles caíram para a posição 44, então não houve nenhuma vitória da revolução. E mesmo essa posição 44 é alterada. Por quê? Se existe algum sinal de doença, de alteração, de complicação numa gravidez, eles abortam. Não importa que tenha 8 meses de gravidez. É na cara de pau. Depois, como o índice de mortalidade infantil é de crianças de até 1 ano, o que eles fazem? O bebê de 11 meses morre e eles falam que tinha 13 meses. Entra nas estatísticas do governo. Então esse dado também é falso. A mortalidade materna lá é 4 vezes maior que os Estados Unidos. O aborto é de assustadores 0,71 para cada nascido vivo. Quer dizer, quase todo mundo é abortado. E aqui é uma comparação do idoso cubano nas piores condições possíveis, comparados a um sistema relativamente livre que é o de El Salvador, que é o menos regulado da América Latina. Consulta de $35 ali. Ali você recebe bons medicamentos, faz os exames que tem que ser feitos, porque o governo não se mete. Muito bem, aí alguém ainda poderia dizer: tá bom, você me convenceu sobre saúde pública, mas e as vacinas? E as epidemias? Como é que vai fazer com isso? Bom, a primeira coisa é que as vacinas têm a sua utilidade. A da varíola foi muito útil. Carol, não me lembro o nome do descobridor da vacina da varíola. O nome do descobridor? É. Ele era um cara que viu que as moças que ordenhavam as vacas não tinham. Então Sim, do bacilo de Koch, né? Isso. Ele era Koch, mas não lembro o primeiro nome. Mas ele descobriu que o bacilo que tem na vaca, tecnicamente, é replicável por humanos. Se a gente aplicasse o da vaca no ser humano, a gente conseguiria desenvolver a imunidade para cápsula. Genial. Então tem sua utilidade. Mas tudo que o governo põe a mão, inclusive nas vacinas, dá problema. O Murray Rothbard, ele diz que fora do livre mercado não tem como auferir o benefício de alguma coisa. Eu não diria que é bem assim. Mas eu diria que só no livre mercado existem incentivos para fazer coisas benéficas, vacinas benéficas. Fora do mercado, não tem incentivo para isso. O governo vai fazer vacinas que não funcionam ou que funcionam ao contrário. Vão ter danos colaterais. Os sistemas governamentais só detectam, segundo estudos, 10% desses casos. Mesmo assim já é muito. Como é que uma vacina é aprovada? Ela é aprovada por agências certificadoras concorrendo no mercado? Não, é um monopólio, que é o FDA. Monopólios não funcionam. Resultado, a vacina de hepatite B mata 3 vezes mais que a própria hepatite B. Existe aqui o caso RotaShield. O RotaShield era uma vacina para o rotavírus. O rotavírus é um vírus que mata corintiano. Rota. Rota. Péssima essa. A vacina causou, não me lembro quantas vezes mais casos de danos no sistema gastrointestinal do que o próprio rotavírus matava a gente. E aí existe esse caso assustador, que é o caso da Fundação Bill e Melinda Gates. Isso não é muito divulgado, mas a vacina que eles deram para as crianças na Índia causou 48 mil casos de paralisia. Eles não falam. Mas tem uma palestra do Bill Gates no TED, sabe aquelas palestras do TED? Que ele fala que tem que reduzir a população. Mas Bill Gates, como é que vai reduzir a população? Aí ele começa a falar: não, tem que ter controle de natalidade, contraceptivo, vacinas. Opa, o que ele quis dizer com vacinas e controle da população? Eu fiquei meio assustado com isso. Bom, mas a vacina tem que ser obrigatória, mesmo que ela seja do mercado, né? Não. Primeiro, porque isso é uma coerção. Segundo, porque se ela for obrigatória, vai haver um enorme incentivo para esquemas e conluios derivados de lobby. Olha, eu não sei nada sobre febre amarela. Depois você pode me esclarecer um pouco. Mas eu não duvido nada
que as indústrias farmacêuticas façam lobby para o governo para inventar histeria sobre a epidemia só para poder vender. E ganhar licitações. Eu não duvido nada que isso aconteça. Depois existe uma impossibilidade de cálculo econômico. Esse caso aconteceu, é o caso da Novartis, com o problema do H1N1. A Novartis ficou incumbida de produzir a vacina. Produziu, mas não distribuiu. É igual a União Soviética, que produzia grãos, mas os grãos não chegavam às cidades. Porque, como o sistema era todo planejado por burocratas, não havia um sistema de preços para coordenar produção, distribuição, logística e assim por diante. O resultado é que tinha pilhas de vacina e um monte de gente gripada. E a socialização dos custos de verificação. Num livre mercado, cada comunidade privada, cada empresa ficaria responsável pela saúde daqueles que frequentam. Eles teriam que pagar os custos dessa verificação. Num sistema socializado, onde isso é obrigatório, eles podem socializar esses custos. Eles recebem um suposto benefício da verificação, mas não pagam nada por isso. O que vai acontecer? Vai ter pouca verificação. E vai ter um aumento das doenças e do contágio. Parece paradoxal, mas a economia explica. Existem soluções de mercado para isso. Num livre mercado, se houver uma epidemia, num capistão, uma sociedade sem Estado, nós temos interesse em viver numa sociedade onde não tenha gente doente para nos transmitir doenças. Então vai haver certificadoras privadas. Você só vai poder entrar numa companhia aérea se você tiver uma determinada certificação. Senão a companhia vai sofrer processos. Processos existem no livre mercado. Mas quando o governo impõe isso, nós não sabemos se a vacina realmente funciona, se ela vai ter efeito colateral. Essas certificações passam a ser completamente arbitrárias. No livre mercado vai haver direito de discriminação e livre associação. Essa é bem politicamente incorreta, mas esse é o cerne da propriedade privada. Olha, aqui na minha propriedade não entra pessoas que vêm de tal país porque tal país tem doença. Você tem direito de fazer isso, não é sua propriedade privada? Isso vai restringir a doença até que ela seja curada. E existe aquilo que eu chamo de rotas de blindagem. Se as pessoas são livres para se associar ou para não se associar, os locais contaminados com determinada epidemia, que vão ser devidamente monitorados no livre mercado, vão ter rotas até ponto de quarentena que não passem por comunidades saudáveis. Isso faz com que a duração de uma epidemia seja bem menor se houver um verdadeiro livre mercado. Além disso, as vacinas, elas são um pouco overrated. O governo adora falar que as vacinas curaram todas as doenças do mundo, mas não é bem assim. Segundo um estudo do Harold Butler, 95% da mortalidade infantil nos anos 40, das 4 doenças, houve uma queda de 95% dessa mortalidade, nas 4 doenças que mais matavam de 11 a 35. Era difteria, sarampo, escarlatina e coqueluche. Essas eram as 4 doenças que mais matavam gente, mais matavam crianças, de 11 a 35. Em 40, elas matavam 95% menos. A mortalidade do sarampo caiu 98% entre 1955. Mas a vacina é de 63. Polio, mortalidade caiu aqui, 47 nos Estados Unidos, 55 na Inglaterra, entre 23 e 53. Mas a vacina Salk é de 55. Por quê que caiu a mortalidade? Porque as condições sanitárias melhoraram, o padrão de vida aumentou, as pessoas puderam viver em casas melhores. Isso é mérito do mercado, não do governo. Um outro estudo nos mostra que na Revolução Industrial, quando não existiam vacinas, final do século XVIII, começo do XIX, a tifo foi erradicada sozinha, porque com a Revolução Industrial, os capitalistas malvadões baratearam o preço dos tecidos bons, algodão, que eram laváveis, dos sabonetes, para a população em geral. Com mais higiene, o tifo foi erradicado, graças ao capitalismo do mal. Aí vocês podem perguntar o seguinte, e as patentes? Não precisa do governo para ter patentes? Precisa, mas não precisa de patentes. As patentes não são necessárias para haver desenvolvimento de remédios e de meios tecnológicos médicos. Os números financeiros nos mostram isso. As indústrias farmacêuticas operam com uma margem EBIT de 25%, enquanto que a dos bens de consumo opera com 15%. Isso significa que elas têm uma margem muito maior do que deveriam ter, porque elas são protegidas da concorrência pelo monopólio intelectual que as patentes representam. Isso só tem um efeito na economia, que é reduzir a concorrência.
que, portanto, aumenta os preços e reduz o verdadeiro incentivo para ter inovação médica. Aqui estão os preços de uma certa marca de remédios, enquanto eles estavam protegidos pela propriedade intelectual. A hora que entrou o genérico, ainda que seja um sistema regulado, o preço despencou. Agora, como é que faz o doente pobre nesse intervalo? Morre. Isso é um absurdo. Mas se não tiver patente, como é que o fulano vai ter, o cientista vai ter incentivo para inovação? Vai ter. Pelo seguinte, estudo das invenções médicas no British Medical Journal. Esse jornal listou as 15 invenções médicas mais importantes da história, raio-x, estrutura do DNA, esse tipo de coisa. As 15 mais importantes. Teoria dos germes. A teoria dos germes, aliás, o cara que descobriu é um herói, né? O Samuel Weiss. Ele cortou a própria mão e colocou a mão dentro de um cadáver para provar que aquilo causava infecções. Imagina se um burocrata do SUS vai fazer isso. Dessas 15 invenções listadas, quantas delas surgiram protegidas por patente? Alguém chuta? 0. Um pouquinho mais. 3. Quase. 2. Uma era um remédio para esquizofrenia e outra era uma pílula, não sei para quê. Sim, com patente vai surgir inovação também. Mas não é necessário. 2 de 15. A patente não explica nada. Mas, Covas, só uma coisa, você é um cara que eu sei que defende propriedade privada a unhas e garras. E como que isso é uma coisa que você criou, outra pessoa pode copiar e dane-se, que você gastou um puta P&D, gastou um tempão. Eu só quero entender essa lógica, eu não entendi isso. Porque a propriedade privada é aquilo que se eu roubar de você, você não pode mais usar. Por exemplo, o seu relógio. Mas se você tem uma ideia, e eu copio a sua ideia, você continua com a sua ideia. Então eu não roubei. Então você acredita em propriedade intelectual, tipo... Zero. O que eu não posso é plagiar, né? Então você escreve um livro, eu copio o seu livro com o meu nome. Isso é fraude. Mas eu posso copiar o livro com o seu nome e vender sim. Porque eu não estou roubando nada de você. Eu estou só colocando letras no papel. Eu não sou dono de uma sequência de letras. Quem que te impediria de escrever um livro com a ideia que está sonando? Não, é fraude. Mas quem que te impediria de fazer essa fraude? Aí você pode pensar ou no Estado mesmo ou no tribunal privado, numa sociedade sem Estado. Mas que é fraude, é fraude. Mas o importante é que aquilo que eu não posso aquilo que não é roubável não deve estar protegido. Senão, aí sim tem uma violação de propriedade. Por exemplo, vou passar um filme na minha casa e vou cobrar entrada. É a minha casa, é a minha TV, é o meu filme, são os meus convidados. O governo não pode alegar que eu estou roubando o produtor do filme. Eu não estou roubando de nada de ninguém. Se as pessoas preferem ir até a minha casa do que no cinema, é uma escolha do consumidor. Mas supostamente você comprou o filme, né? Então, teoricamente... Também, mas... Você está passando lá, o pessoal está vendo. Tá também, você viu que tem no começo do filme, é proibido reproduzir isso. Né? Ah, bom, mas eles são os fragilistas, né? O problema deles. Exato, é isso que eu sou contra. Então tem esse livro muito bom aqui, do Baldrin e Levy, Against Intellectual Monopoly. Lá eles têm um capítulo só sobre saúde. Eu coloquei aqui a capa do livro porque eu tenho certeza que eles não vão me processar por colocar a capa do livro. E outra coisa, o P&D, Pesquisa e Desenvolvimento, Research and Development, não é o maior gasto deles. Não é uma coisa tão... Isso aqui, o P&D dividido pela receita de vendas no setor farmacêutico é 0,19. Eles gastam o dobro de propaganda. São acomodados, né? Acomodados pelo monopólio intelectual. O problema é o seguinte, imagina você vai fazer a tira de um projeto. Você vai fazer, puta, eu quero fazer um medicamento novo. Legal. Então, qual é o aspecto do caixa flow? O que você acha que você vai gerar de caixa? Então, eu tenho que pesquisar, depois eu vou vender. Imagina, o que eu acho que acontece, o que pode acontecer com isso é que pode ser que vários projetos não sejam viáveis e eles parem de pesquisar várias coisas. Aí que tá. Tipo, acho que a gente tá, eu entendi isso do seu ponto, que a gente está muito do lado da moeda, ou seja, talvez a patente ela proteja muito tempo e o pessoal está acomodado, tipo, quase que nem governo, né? Que é quase monopolista. Mas de repente se reduzir o tempo limite para patente, lá, por 3 vezes. Então aí que tá, fizeram uma pesquisa com os CEOs das indústrias farmacêuticas. Eles que têm todo o interesse em patentes, já que eles foram relativamente honestos. Eles disseram que a melhor garantia de ter um market share para uma invenção farmacêutica deles, 51% responderam que a melhor garantia são os segredos industriais que eles tratam de proteger. E só 23% falaram que eram patentes.
Porque os defensores de patente acham que se eu inventar um remédio, o concorrente vai fazer uma mágica ali e vai criar o mesmo remédio. Não, ele tem que montar uma estrutura de produção, ele tem que comprar maquinário, ele tem que fazer um planejamento logístico, ele vai ter que fazer uma engenharia reversa. Isso demora. Até lá eu já conquistei meu market share. E segundo pesquisas, esse market share se mantém em pelo menos 20% de market share, mesmo depois que as patentes caem. Agora, o que acontece, que o Rothbard falava, é o contrário. Se não existe proteção do monopólio intelectual, se não existe patente, eu vou ter que continuar inovando para me manter à frente do mercado, não vou me acomodar. Então vai ter mais invenções. É o que o Boldrini fala aqui, né? Oxe. Tá. Bom, aí alguém pode perguntar o seguinte, bom, qual a solução que você propõe? Eu proponho várias soluções. Desregular todo o mercado, acabar com a reserva de mercado, acabar com a exigência de diplomas, acabar com as exigências regulatórias para abrir faculdades de medicina, acabar com o subsídio estatal à doença, acabar com todos os impostos, acabar com o Estado. Tem sugestões. Mas como é que vai fazer com o pobre? Sempre fica essa pergunta. Quem é que vai ajudar o pobre emergencialmente? A longo prazo nós vimos que o mercado vai barateando tudo. Mas e agora? Como é que faz com quem está morrendo hoje? Só tem um jeito. Ir lá e ajudar. Com o nosso dinheiro, nós mesmos. Porque nós estamos aqui na Terra para exercer esse tipo de virtude. Mas essa solução que você está falando não funciona. Vamos recorrer ao Estado. É isso que o Estado quer que nós façamos. Que nós deixemos de ser responsáveis, deixemos de exercer esse tipo de virtude para depositar essas falsas esperanças na mão do Estado, que já demonstrou que não ajuda o pobre. Mas você não está sendo um pouco utópico, Cobos, de achar que a caridade vai ser suficiente? Não, porque a história demonstra isso em épocas muito mais difíceis. Então, por exemplo, na Grécia, no templo de Esculápio, que é o deus da medicina, as pessoas que eram curadas faziam doações para o templo. Era suficiente para manter. Mais tarde, já na era cristã, o Cipriano, bispo de Cartago, viu que as pessoas estavam saqueando os doentes de peste. Ele deu uma bronca em todo mundo, falou que ia todo mundo para o inferno, a não ser que vocês ajudem eles. É só ser como o Cipriano. Durante a peste de Edessa, Santo Éfrem providenciou 300 leitos hospitalares para os doentes. Mais tarde, ali no século, um pouquinho mais tarde, só no século IV mesmo, surgiram os hospitais próximos do que nós conhecemos hoje. As Basílias de São Basílio Magno. Eram complexos hospitalares com residência para os médicos, residência para os enfermeiros. Ele montou isso, só com doações. A cidade de Constantinopla chegou a ter 35 disso aqui. Hospitais enormes. Que cidade que tem 35 bons hospitais hoje? Um outro hospital foi construído ali por Santa Fabiola, que era uma mulher rica, romana, que doou toda a fortuna dela para montar hospitais e se dedicou à vida religiosa. E depois vieram as escolas de medicina, no século V ao século X. Esse historiador, o Gunther Hess, ele fala justamente que os monges, nos monastérios, procuravam aperfeiçoar a prática médica sempre que eles podiam, até que as escolas de medicina surgiram espontaneamente e funcionavam ali os hospitali pauperum, os hospitais dos pobres. Nessa época, o governo era só para defesa e tinha saúde. Era uma saúde muito limitada pelas condições tecnológicas, óbvio, mas tinha. Em 1285, o Folco Portinari fundou a Escola Santa Maria Nueva. O Folco Portinari era o pai da Beatriz de Dante. Era um homem rico que doou quase toda a sua fortuna para hospitais também. Então eu não estou falando nenhum tipo de viagem, isso existe. As ordens militares também montavam hospitais de campanha, cuidavam dos soldados feridos. E aqui no Brasil surgiu em 1542 a Santa Casa de Misericórdia de Santos, que foi fundada por um cidadão de São Vicente chamado Brás Cubas. Como? O Frei Gaspar, que era um historiador, fala, ele conversou com a população, e a população ajudou voluntariamente, tinha cara que fazia manutenção, tinha cara que fazia limpeza, tinha cara que fazia os doentes, isso era organizado espontaneamente, era como um dever cívico da pessoa. E tudo andava muito bem até que, em 1541, na Inglaterra, o Henrique VIII confiscou os mosteiros. Foi a dissolução dos mosteiros. Ele confiscou também os hospitais e ali acabou boa parte desse sistema. Então é só o governo que atrapalha mesmo. É só tirar o governo da jogada. E o Ron Paul, acho que muita gente conhece aqui, né? O Ron Paul é médico também, é um grande defensor da liberdade econômica. E ele fala aqui das décadas em que os hospitais recebiam pacientes pobres, providenciavam um bom serviço a custos acessíveis, tinha milhares de
de fundações de caridade financiando, e ele trabalhava numa sala de emergência que nunca rejeitou ninguém. O Ludwig von Mises fala, olha, não existe nenhuma sociedade civilizada que não cuide dos seus inválidos. Então essa ideia de que sem o governo ninguém vai cuidar dos inválidos é uma mentalidade de aceitação da barbárie, de uma sociedade não civilizada. E para terminar, essa frase brilhante do Thomas Sowell. É impressionante como as pessoas acham que nós não podemos pagar por doutores, hospitais, medicamentos, mas que de alguma maneira nós podemos pagar por doutores, hospitais, medicamentos e mais um bando de burocratas para administrar esse negócio todo. Bom, e para terminar, como hoje é véspera do dia 8 de março, eu gostaria de desejar antecipadamente um feliz dia de São João de Deus. E aí, agora estamos abertos ao debate, perguntas. Quanto mais informal, espontâneo, melhor. Você tem umas perguntas boas. Não, assim, eu acredito que... É porque os últimos serviços lá no Hospital São Paulo foram feitos e mantidos na base de doações, eles acabaram. Mas eu acredito que é porque a gente vive também numa sociedade em que se o Estado paga, claro que eu não vou doar, mas se o Estado paga. Eu concordo com tudo o que você disse, mas o grande impasse que eu tenho é que é nessa situação emergencial, porque as empresas, elas dão um prejuízo normalmente quando elas investem em serviço de pronto-socorro. Tanto a saúde suplementar, porque o serviço de pronto-socorro preencher protocolos médicos em alguém que chega em situação emergencial, são muito caros os anos que a gente precisa fazer. Até que a gente precisa procurar qualquer coisa, porque a pessoa está numa situação de vida ou morte. Então, eu preciso fazer nela, às vezes, uma ressonância, que é um exame que custa por R$700, e talvez, que é o menor preço que eles conseguem fazer, e talvez se uma particular, uns R$2.000. Então, para a saúde suplementar é extremamente caro, prejudicial esse sistema, só que eles conseguem lucrar com alguns outros tratamentos, mas para os serviços particulares, se existisse um serviço particular que fosse somente de pronto-socorro, que não atendesse mais nada, ele ia levar muito calote, porque custa uns R$6.000, se eu chegar lá, dor abdominal a mais 6 horas, que leva alguém a pronto-socorro, classifica você como abdômen agudo. Quer dizer que você vai subir para uma cirurgia, nunca ninguém chega com dor abdominal a pronto-socorro falando que é mais 6 horas se não estiver morrendo. Vai subir para uma cirurgia, visuloperoscópica, que muitas vezes, em 90% das vezes, não vai ter nada. Quem que vai pagar essa conta, sabe? Como que eu vou fazer com essas pessoas que não têm condição de pagar? Elas vão chegar lá, eu vou fazer isso porque eu não acredito no direito à saúde. Acho que a saúde é uma coisa extremamente subjetiva. Pra gente, a gente bateu o dedinho da quina, talvez aquilo não seja saúde. Mas para uma criança com câncer, não dá 2 quarteirões de saúde. Então, eu não posso dar direito à saúde para uma coisa que é uma sensação tão subjetiva. Mas eu acredito que o direito à vida é algo que devia ser garantido. Para alguém que está numa situação emergencial e que não tem condição de pagar, eu atendo ela ou não? Então, Milton Friedman falava que não tem nada mais permanente que o programa temporário do governo. Então, eu não acredito que o sistema estatal emergencial seria temporário. Agora, me diz uma coisa. Quanto você estaria disposta a pagar de imposto para manter esse sistema emergencial? Quanto eu estaria disposta? Não, eu não acredito que o Estado ele deva ser o gerenciador desses recursos. Mas eu acredito que essa captação de recursos ela tem que existir, de alguma forma, porque é algo que dá prejuízo. Então, mas então teria que ser imposto? Não necessariamente. Eu acredito que realmente, as pessoas, a filantropia, que isso realmente pode existir, mas eu não consigo mensurar isso nesse momento, porque a gente não tem nenhum local que isso acontece 100%. Então, mas eu queria entender, como você sugere que seja financiado esse sistema emergencial? A gente tem que a gente vai ter que dar algum tipo de recurso para o sistema emergencial. Não tem como. Mas como? Pode ser. Eu não acredito que o imposto seja a melhor forma, porque a gente estaria entregando isso para o Estado. Pode ser ou para uma instituição privada, como acontece hoje no sistema público, por meio das OS, só que não no sistema emergencial. Então, uma doação privada eu defendo. Inclusive com dever moral. Não, sim, é isso que eu digo, mas a gente precisaria ter algum modelo em que isso existe. E atualmente no Brasil, tudo que eu vejo que é mantido por filantropia faliu. A Santa Casa, por exemplo. Tudo bem que não foi por esse motivo, não foi porque as pessoas pararam de doar.
mas a maioria dos sistemas filantrópicos de saúde, os últimos que eu vi, todos eles faliram porque as pessoas, nos últimos anos, elas entraram em crise. Os últimos argumentos que a gente teve, as pessoas pararam de doar, abandonaram o sistema e a gente teve falência aí em alguns sistemas do GRAAC. Então, isso me deixa um pouco inviável, porque eu estou comparando um direito à vida. Alguma pessoa vai morrer se alguém não doar e eu não vou ter o que fazer? Então, mas imagina quanto de caridade a mais teria se as pessoas não tivessem que pagar imposto, se os produtos fossem mais baratos porque não são taxados, se não tivesse essa crise porque o Banco Central não ficou imprimindo moeda para financiar o sistema, e sem regulação, quantas linhas de crédito baratas, de longo prazo, com várias prestações poderiam surgir, créditos de saúde que nós nem imaginamos se tornariam viáveis. Os pobres poderiam ter vários tipos de seguro baratos para eles, coisa que hoje a regulação não deixa ter. E outra coisa, morreu o senso de comunidade no que o Estado cresce e centraliza, o sentimento de comunidade morre. E, portanto, há o impulso da caridade. Para pensar o seguinte, por que você vai ajudar se você sabe que você já está pagando uma fortuna para o governo e basicamente de uma forma muito impessoal? Você vai nas comunidades lá nos Estados Unidos, no Centro-Oeste, o pessoal, puta, um cara lá com câncer, a minha namorada fez uma ela passou um tempo lá e ela trabalhou numa instituição de caridade que cuidava disso só, era uma filha da igreja. E a igreja, ela meio que pegava todo mundo, ajudava todo mundo e, como pegava as instituições de todos os fiéis e ajudava o cara que estava com câncer lá. A ideia que o Estado tem que ser o primeiro gol do cara para te resolver o seu problema é uma ideia moderna, bem nova, bem moderna. O Estado não tem crescido. Tipo, antigamente a comunidade resolveu, o Paulo deu vários exemplos aí. Tem uma frase do Chesterton, que ele fala: aquele que não tiver regras terá regradores. Então, se nós não tivermos uma regra moral de ajudar alguém, nós vamos ter um ditador para nos obrigar a fazer um paliativo de saúde. Né? Então, essa é a única maneira de realmente mudar alguma coisa. Ele comentou também, querendo saber um pouco disso, como você vê a caridade privada com o Ocidente se tornando cada vez mais secular? Porque parece que no Ocidente a caridade sempre foi muito ligada ao cristianismo. Por isso que agora eu vou falar um negócio chocante aqui, eu sou contra o Estado laico. Né? Eu sei, mas mesmo as pessoas se tornando seculares com vontade própria. Não, mas tudo bem. Eu sou a favor da liberdade mesmo. Que parece que esse senso de comunidade que eu não funcionaria. Mas aí eu nem diria que é um monopólio cristão. Os judeus têm o seu senso de caridade comunitária, e um ateu pode ter também, porque o ateu tem a lei natural impressa dentro de si. O grande problema é que o Estado tira esse senso de caridade de todo mundo, não importa a crença da pessoa. Até cristão. Então eu vejo o cristão falando: não, tem que ter direito à saúde, o Papa falou, Jesus falou, o que se defende? Não, então o Estado tem que... Não, pronto, já não é mais cristão isso. Porque é aquilo que eles mesmos falaram. Por que eu vou ajudar alguém se eu já pago meus impostos? Isso é um grande erro, né? Mas é o que as pessoas pensam. E num Estado secularizado é pior, porque as pessoas se tornam egoístas, né? As pessoas perdem a transcendência, então elas veem essa vida como se fosse a única. Então, vou gastar tudo em mulher e bebida mesmo. O pobre que... Eu acho interessante a gente fazer um contraponto. Carol, há diversos hospitais filantrópicos que tiveram pouco sucesso, não tinham meios para que eles fizessem o que devessem encontrar. Só que há diversos exemplos de hospitais que hoje que operam perfeitamente, conseguem se sustentar apenas com atividade no meio privado e no meio filantrópico. Assim, o AIF e o CIR são associações sem fins lucrativos. O Hospital do Rio hoje ele sustenta 100% da sua operação com 20% de atendimentos privados. Então ele sustenta 20% de atendimentos do SUS, em que 3 meses de consultas são pagos com R$135, com outras consultas que são representam um quinto só do que eles fazem, e conseguem sustentar perfeitamente o superávit no longo prazo. Não, eu concordo. Eu concordo que esse não é o caminho de dar as coisas para o Estado e nem da gente fazer um monopólio estatal, muito menos. O Brasil, inclusive, é um sistema misto, né? Não é um monopólio como o Canadá ou como o NHS, que é na Grã-Bretanha. Mas a gente tem o sistema único de saúde, que é uma coisa muito ruim,
pacote emergencial, porque o recurso não pode faltar nunca, porque senão alguém vai morrer, entende? Mas eu estava até conversando com o Luca aqui, se hoje a gente falasse, vai ser tudo, a partir desse momento todo mundo aqui vai ter que doar, a gente não consegue criar esse senso de filantropia tão rapidamente, mas se a gente conseguisse introduzir isso aos poucos, com certeza acho que seria melhor. Olha, eu acho que se tiver um choque desse jeito, acabou o sistema público, vai ter um choque de caridade. É que eu convivo com pessoas tão não caridosas, mas tão provavelmente a culpa disso seja o Estado. E faz sentido isso, porque para pensar, caridade é uma metade. O pessoal não faz verticeiro dando dinheiro para causa, sei lá, X, Y, Z. Você daria um montão de milionário que poderia dar dinheiro para uma causa boa, no caso, caridade para a saúde. Conheço um cara assim, chama Walter Arantes, se você estiver assistindo aí, mas ele tem um plano para, ele se juntou com algumas freiras ali para tentar fazer um hospital. Ele não está conseguindo porque o governo impõe regulações e não está deixando ele fazer. E os impostos que nós pagamos vão para esses caras. A gente sentou, quando o Hospital São Paulo entrou em crise, a gente falou empresa de lá na escola. A gente queria criar um tipo de fundo endowment para juntar dinheiro, doações de pessoas que foram formadas na escola, para poder reverter isso em doações para o Hospital São Paulo. Porque a gente não pode, assim, pela regulação, eu não consigo ir lá e comprar um medicamento. Carol, eu preciso passar pelo Hospital São Paulo para que ele compre, para que esse medicamento seja dado para o paciente. Eu não consigo pegar e dar para o paciente lá do Hospital São Paulo. Isso é regulado. A gente tentou fazer isso e a gente não conseguiu. Olha só. Porque foi muito. Eles não queriam, parece, receber o nosso dinheiro. Então, realmente é uma negociação burra. Muito, extremamente burra. Esse cara tem que acabar. A moça da farmácia levou 4 meses pra me dar a lista de medicação. Já tinha acabado. Então. O pessoal joga muita paciência, mas. Ele joga muita paciência. Haja paciência. Gente, infelizmente terei que me retirar, mas muito obrigada. Obrigado pela presença. E só queria falar um negócio também. O Ari comentou um pouco das patentes, como que ele falou. No caso dos remédios, da indústria farmacêutica, a engenharia reversa, em média, segundo o professor André Ramos, da excelência, em média demora 4 anos, 3 a 4 anos, para uma indústria farmacêutica começar a fazer engenharia reversa e descobrir a fórmula de medicamentos que é concorrente disso. 4 anos. Quer dizer, então, esse já é um tempo suficiente para o pioneiro explorar os desenvolvimentos do mercado. E mesmo depois que a patente cai, como o Paulo estava comentando, o pioneiro ainda é valorizado. Hoje a aspirina da Bayer, se for na farmácia, ela é mais cara, mas tem outras lá, né, que são boas quantas. O consumidor valoriza o pioneirismo, quer pagar mais, com a ilusão, às vezes, de que é melhor, ou não, ou simplesmente porque quer recompensar mesmo pela inovação. Né? Quanto tempo demora no FDA? Deve demorar provavelmente até mais, né? Se não tivesse FDA, até agilizaria mais. Daí, será que é um incentivo à inovação, né? Porque pensa, hoje quantos laboratórios no mundo tem investindo em inovação, querendo descobrir, por exemplo, a cura do câncer? Tem vários laboratórios, agora, e todo mundo trocando informação, um trabalhando com o outro, as portas abertas, né? Essa é uma exigência, inclusive, para você abrir alguns laboratórios no lugar. Tem que trocar informação com todo mundo, você aprende com muita gente. Imagina se hoje um levanta a mão e fala, eu descobri o final, terminei aqui a forma, todo mundo está proibido de investir. Se fosse um jogo de tudo ou nada, você tem um desincentivo gigantesco para a inovação. Pois é, vi uma corrida. E hoje em dia tem crowdfunding. Imagina, eu quero fazer um medicamento para uma doença tal. As pessoas que têm familiares com a doença se juntam, fazem o crowdfunding e recompensam todos os players, não só o primeiro que inventar. Vai haver aquilo que os economistas chamam de competição, né? Que é a cooperação de concorrência. É só acabar com essas coisas. O maior incentivo à inovação é a competição. Quando você tem monopólio, o James Watt, né, que inventou a máquina a vapor. Esse caso é fantástico. Ele inventou a máquina a vapor e ele ficou os 20 anos seguintes, acho que foi uns 15 anos, não lembro, só processando todo mundo que tentava copiar a máquina a vapor dele, sem fazer nenhuma melhoria para o sistema. Aí, quando a patente suspirou, né, expirou, suspenderam a patente,
Aí surgiu um monte de nova no mercado, surgiu umas 6, 7 novas, a dele saiu, eles não conseguiam. Quer dizer, os caras não podiam lançar uma melhor TV. Imagina se hoje a Apple patenteasse o touchscreen. Será que a gente teria celulares melhores ou piores? Né? A Samsung não pudesse copiar o touchscreen se fosse outra coisa. Quer ver um exemplo que o Gordinho adora? Receitas não têm patentes. Tem um monte de inovação. Um exemplo mais polêmico é a indústria pornográfica. A indústria pornográfica muita gente não sabe, mas ela sempre foi uma indústria muito marginalizada, as autoridades olharam muito para ela e não tinha proteção nenhuma. E aí os sites, para começar a se remunerar, eles inventaram um negócio que vocês sabem, agora a Carol já saiu, posso trazer desenho? Que foi o pop-up, né? Você começa a brotar a tela e eles foram surgindo isso para se remunerar e ganhar, ser mais competitivo que o concorrente. Outros copiaram depois de algum tempo, quando descobriram a forma. E aí começaram a inventar outras soluções. Então o streaming online também surgiu na indústria pornográfica. Hoje você só escuta Spotify, YouTube, graças a isso. Tem que agradecer a essa indústria. Também foi copiado por outros sites. Meios de pagamento também surgiu lá. Só que o PayPal não tem esse nome por esse motivo, não. Mas surgiu lá também, essa história famosa. Quer dizer, foi com menos proteção e mais inovação, né? Mais rápido. E hoje na indústria farmacêutica, nas regulações da saúde, né? O que muita gente diz é o seguinte, que a grande inovação, o futuro dos remédios, são remédios feitos sob medida para você. Tá? Por que eu tomo a mesma aspirina que um cara que pesa 150 quilos? Por que eu tomo a mesma? Não faz sentido. Uma mulher vai tomar o mesmo remédio com outra. Né? E o futuro é esse. Quando é que isso vai acontecer? Quando a gente parar de proteger essas reservas de mercado e dar incentivo para as indústrias farmacêuticas inovarem de fato. Eles vão rapidamente mudar o business model, mudar a forma de ganhar dinheiro, que é prestando um serviço e não mais vendendo um produto. Perfeitamente. Ninguém quer falar mais um assunto? Faz tempo que estão pedindo para ser direto. Tenho certeza que tem um monte de dúvida aí. É porque é um tema que a gente não pensa muito em medicina, né? Ainda mais no meio universitário que ninguém se preocupa muito ainda. Exatamente. Aliás, hoje em dia tem até estudante de medicina que não pensa nisso. Na Suécia, por exemplo, tem casos de estudante que não liga mais porque o emprego deles público está garantido. Então dizem que o estudante de medicina sueco é o de pior qualidade do mundo. A qual você devia ser presidente, cara? Não, Corrigiu a tempo, corrigiu a tempo. O Mises dizia que se ele perguntaram para ele uma vez, né, se for perguntaram para ele, Mises, se amanhã você for eleito presidente, né, qual que é a primeira medida, né, mais urgente que você vai implantar no país? Ele falou, a primeira medida que eu vou implantar, sem dúvida nenhuma, é renunciar ao meu cargo. Não tenho competência. Ninguém, nem Mises, teria total competência necessária para tamanho e planejamento. Veja renunciando de extinguir o cargo. É legal da verdade que deixou ele como presidente e Acho que é isso. a gente tem olhado. Paulo, eu queria saber o que você acha de eutanásia, moralmente. Por quê? Se a pessoa realmente quiser, eu até diria que ela tem direito. Mas eu sou moralmente contra. Você não faria? Oi? Você não faria? Não, de jeito nenhum. Isso aí é completamente contra a ética cristã. Mas você não concorda que a pessoa, que é um direito da pessoa, não, eu sou contra proibi-la, né? desejar? Sou contra proibi-la. Mas eu acho absurdo, moralmente falando. É como se você jogasse um presente que Deus deu na cara dele. Mas legalmente eu sou a favor de liberar porque a pessoa tem direito de se matar, né? A vida é dela. Mas não quero nem imaginar para onde ela vai depois. Eu vi um vídeo de eutanásia na Holanda que é assustador.
mulher toma um remedinho lá e começa a falar embaralhado, dorme e não acorda mais. Ah, mas não é eutanásia, tipo, o cara já é um doente terminal, já tá entubado, vai morrer, mas só precisa desligar as máquinas. Não sei se persistir. A mulher não quis mais viver, ela não tinha nada de grave. Ah, é isso? Tá chegando nesse nível. Nossa, que bizarro. Mas eu acho que eu vi uma coisa em relação a isso mesmo. Você comentou uma vez sobre e se uma mulher quiser se suicidar com uma bomba atômica? Você fez um MBL, não foi? Qual que era a discussão? Era boa? Não, era. Não era aborto, não. Acho que era sobre defesa nacional. Ela poderia fazer isso em outro planeta. Ah, não, a solução que você propôs foi nesse caso, sociedades vizinhas deveriam. Sim. E aí, dependendo do common law, né, o direito constitucionário, você conseguiria ter um arranjo suficiente para aplicar esse tipo de comportamento, proibir tal comportamento. Por exemplo, o que acontece na Inglaterra, para voltar no tema da eutanásia tem história de bebê. Charlie Gard. Aquilo tinha que entrar força física para evitar um negócio desse. Quer dizer, os pais queriam salvar o filho e o governo não deixou. Assassinos. Eles estavam querendo tentar. É uma doença muito rara que eu acho que aconteceu 10 vezes só na humanidade, em caso registrado. E aí o Grã-Bretanha, o NHS, queria, não, isso aqui tem que deixar morrer. Eles falaram, não, eu quero tirar, quero tentar nos Estados Unidos, na Alemanha, quero tentar um novo tratamento. E o NHS falou, não, tem que voltar aqui para o nosso bebê. Nem pelo progresso da medicina. Cara. Exatamente. Seja como for, uma vida humana, aquilo eu sou a favor de intervir militarmente, sabe? Não, nós vamos salvar o bebê e acabou, rapaz. Gente, uma dúvida. Eu queria agradecer mais uma vez a participação. A gente teve alguns convidados hoje, espero que vocês gostaram da experiência.